Ele diretamente. Segunda parte que eu aprendo: põe a sua confiança em Deus. Davi colocou a sua confiança em Deus. Ele sabia do seu problema, mas ele falou assim: ó, mas tu, Senhor, versículo 3, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Imagina um cara sendo perseguido, um cara fugindo porque seu filho quer o matar, mas ele fala: eu estou de cabeça erguida, porque eu conheço Deus que eu sirvo. Ele sabia que confiava. Ao Senhor eu clamo em alta voz, do seu santo monte Ele me responde. E talvez ele estava escondido numa caverna, e à noite, talvez ele estar preocupado, dizendo: Absalão pode entrar agora no escuro e fazer um ataque surpresa. Mas ele fala assim: eu deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é quem me sustenta. Ele estava sendo perseguido, mas ele confiava em Deus. A nossa confiança tem que estar baseada em Cristo. Não me assusta os milhares que me cercam, e não tenha medo. Coloque a sua confiança em Deus, porque é o único que pode te proteger. E a terceira: celebra a vitória e a bênção. Ele fala no versículo 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Davi convoca o Senhor dos exércitos. A batalha não era de Davi, a batalha era de Deus. E a batalha também não é sua, o seu problema não é seu. Apresente ele a Deus. Deus vai resolver por você. Lembra da série que o pastor ministrou aqui sobre reis e sacerdotes? O reino cuida de você. Você é rei em Cristo Jesus. E o reino cuida de você. Simplesmente apresente o seu problema a Deus, ó Deus. Eu estou com um problema na minha família, seja financeiro, seja o seu trabalho, seja perseguido, qual for a sua área. Apresente a Deus. E Ele vai tomar conta de você. Ele vai lutar por você. Não precisa você se levantar. Não precisa você querer lutar com as suas próprias forças. Apresente a Deus. E Deus lutará por você. Amém? Vamos se pôr em pé. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, para nós louvarmos a Ele. Se você ainda não agradeceu por esse dia maravilhoso, por esse domingo abençoado, agradeça a Ele agora. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por esse dia maravilhoso que temos dado, Senhor. Por esse início de semana, Senhor. Estamos aqui na Tua presença. Pelo primeiro dia da semana, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, juntos, te louvando e te adorando, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. As dificuldades vêm, os problemas da nossa vida vêm. Isso a gente não pode evitar. Mas uma coisa eu sei, que Tu pelejas por nós. Senhor, só em Ti podemos confiar. Só em Ti, Senhor, sabemos que Tu é quem nos protege. Levamos, Senhor, o nosso problema a Ti. E Tu vai solucionar todos os problemas, Senhor, em nossas vidas. Seja conosco, Senhor, toma a direção deste culto. Tudo aqui essa noite, Senhor, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês não desejassem estar em nenhum outro lugar além de aqui, na casa de Deus. Pessoas que estão desejando para adorar a Deus. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e dê uma palavra de bênção, de vitória, de que bom te ver aqui hoje. Você se alegra de estar aqui, amém?
dois salteadores estavam sendo crucificados por um ato cometido, né? Eles mereciam ser condenados pela lei. Mas até aquele momento, Jesus não esquece de você. Jesus não esqueceu deles. E aquele ladrão se confessou a Jesus ali mesmo, sendo crucificado. E Jesus falou que ia ficar no céu e ele estará lá. E ele estaria no céu. Então, no último instante, Deus lembrou dele. Jesus salvou ele. E é por isso que ele não vai desistir de você até o último instante. Deus vai te conquistar e nunca vai desistir de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu, ele me olha também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar,
momento estar aqui na tua presença, na tua casa, Senhor. Pai, recebe esse louvor, essa adoração na tua igreja, Pai. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, para te render juntos, adoração, graça, louvor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor desse seu filho amado Jesus na cruz do Calvário. Nós somos Jesus para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o obra redentor o Senhor está fazendo em nosso meio, Senhor. Estamos lavando, redimindo, Senhor, de toda a maligna das trevas, Senhor. Nós te louvamos porque estamos aqui para te adorar, Senhor, para bendizer, para render graças a ti, Senhor. Pai, recebe essa voz da tua igreja, Pai. Nós estamos aqui para celebrar, Senhor, a tua presença, a tua voz, Senhor, a tua vontade, Senhor. Primeiro dia da semana, dia de louvor, dia de adoração e dia também de gratidão. Você tem todo motivo para adorar o Senhor, para agradecer, Senhor, por mais um ano de vida, mais uma semana de vida, mais um ano que se inicia. Isso é motivo de gratidão. Isso nós só podemos fazer na presença do Pai. Nós estamos aqui como igreja para receber o melhor do Senhor, para receber a graça, o favor do Senhor. Fala para o teu irmão essa noite: você está no melhor local, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você crê nisso? Está muito fraco, gente. Jesus está aqui. Ele está no teu coração. Se alegra, se alegre, porque você é filho do Deus Altíssimo. E é tão bom estar na presença do Senhor. É tão bom estar na casa. Pode ficar sentado, amado, por gentileza, né? Fica à vontade, você está na casa do Pai. E então não está na casa do Senhor, porque Deus, aqui Deus ordena a sua bênção sobre os seus filhos. Aqui nós podemos clamar ao Senhor, colocar a nossa vida diante do altar dele e pedir para o Senhor perdão, misericórdia, ajuda, recompensa, força, saúde, graça. Nós estamos em guerra espiritual, amados. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. A nossa luta, nós sabemos que nós somos vencedores, mas nós temos que lutar com as forças espirituais. Nós somos uma igreja forte, nós estamos crescendo, estamos avançando, queridos. Logo, local novo, né, pastor Dias? Também celebramos pela presença de todos que estão nos visitando pela primeira vez aqui essa noite. Quem está nos visitando? Eu gostaria de conhecer nossos visitantes essa noite. Você que não se constrange, você que está aqui pela primeira vez, faz assim, não, levanta sua mão. Amém? Qual é o seu nome? Haroldo, né? Amado, seja bem-vindo ao nosso meio, né, irmão Haroldo, que seja a primeira de muitas vezes que esse irmão vai pisar nesse local, né? Sinta em casa, sinta chamado. Você é a pessoa mais importante aqui essa noite, porque Jesus ama você, irmão Haroldo, né?
nós nos alegramos com a tua visita, né? Eu creio que vocês deixam assim a liberdade, né? De vir mais vezes aqui e conhecer esse ministério abençoado, um ministério frutífero, que realmente vai tocar essa cidade, né? Essa igreja, amados, Deus tem um projeto para essa igreja de muitas almas que se converteram ao Senhor Jesus através desse ministério, né? E nós temos influenciar essa cidade, uma igreja forte, saudável, que ela possa demonstrar o amor de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem e principalmente poder amar como assim Jesus, como Jesus nos amou. Tem mais alguém que se deu nota aqui? Para não falar? Mais alguém? Alguém por aqui? Amém? Ah, irmã lá do Mato Grosso do Sul? Do Norte? Lá Cuiabá, Sinop, qual cidade? Como? Juína? Juína. Amada, seja bem-vindo ao nosso a gente também ser abençoado no nosso meio aqui, né? Veio da terra do calor, mas aqui ele está igual lá também, né? O calor está grande, né, irmão? Eu conheço lá para cima, lá, é quente, amados. Mas nós também estamos passando um período muito gostoso de calor, né? Realmente nós estamos no verão, né? Amém. Então, amada igreja, como nós culto semanal, na quarta e no domingo, né? Então você tem a oportunidade de dar um abraço no teu irmão agora, dizer que você ama ele, e que quanto tempo você não tem teu irmão, né? Dá um abraço no teu irmão querido aí, talvez ele é a pessoa mais importante da tua vida, que é nossa escarcela do nosso reino, né? Nós vamos pela presença do Senhor. Sabemos que os dízimos e as ofertas servem para a manutenção da casa do Senhor, né? Essa casa aqui é mantida pelos irmãos, pelos membros da casa, pelos ofertantes, pelos dizimistas. E é muito importante cada vez que nós temos assim entendimento de como é bom ofertar na casa do Senhor, como é bom ser dizimista na casa do Senhor, né? Você sabia que Abraão era dizimista? Você sabia disso, Abraão? Quem sabia disso? Levanta a mão. Opa, amém, né? Então vamos ver na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 14, eu quero mostrar para vocês que Abraão era dizimista. Gênesis 14, versículo 18, tem uma passagem que fala do sacerdócio de Melquisedeque. Eu não vou entrar no detalhe, mas o mais importante é o princípio que nós entendemos da palavra do Senhor, né? Sobre você ser fiel ao Senhor, né? Você ser fiel na casa de Deus com o seu dízimo, com as suas ofertas, né? Sabemos que Abraão recebeu uma promessa de Deus, a bênção de Abraão, né? Deus chama Abraão, né? No capítulo 12, comecinho, só vou interpretar a introdução, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Fala assim,
Fala assim, amados, e tu será uma bênção. Tu será uma bênção. Isso. Opa. Continuando aqui. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Versículo 14 aqui, versículo 18. Aí você vê Abraão sendo fiel a essa aliança que ele teve com Deus, de dar o dízimo de tudo que ele tinha, né? Então está escrito assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, aqui ainda não é Abraão, mas quem é Abraão, né? Porque ele já não foi chamado de Abraão, mas através, um pouquinho mais para frente, o nome dele passa a ser Abraão. Então ele é só Abraão, né? Bendito seja Abraão, no Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhes o dízimo de tudo. Vamos ler de novo? E deu-lhes o dízimo de tudo. Então quer dizer que Abraão era dizimista, né? Fiel, né? Mas sabia que Jacó também era dizimista? E aí, amados? Você sabia que Jacó era? Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó e Esaú. Né? E sabemos que Jacó sai a 12 tribos de Israel. Né? Através da promessa de Deus. Esaú vendeu sua primogenitura por causa do prato de lentilha, mas a bênção caiu para Jacó. E Jacó também foi muito abençoado. Ele passou um período também dele, mas ao mesmo tempo ele era fiel a Deus. Você pode ler na passagem ali, no versículo 28, né? Versículo 18 até o 22, mais especificamente o versículo 22 de Gênesis, mesmo livro de Gênesis, capítulo 28, né? Então diz assim, do 18 ao 22, para você entender um pouquinho mais o contexto da história, né? Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça, sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. A palavra Betel quer dizer casa de Deus, morada de Deus, né? E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Amém? Então nós vemos que dois personagens bíblicos aqui, Abraão, Jacó e muitos outros, que a palavra de Deus não vou mencionar aqui, eram dizimistas, ofertantes na presença de Deus. Então, amados, através desse princípio da palavra, eu quero também te desafiar a você ser um dizimista na casa de Deus. Se você só é um ofertante na casa de Deus, né? Para você dar um passo um pouquinho mais forte, um passo de fé, você ser dizimista, você ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, de você dar 10% dos seus ganhos para a casa do Senhor, para o mantimento da casa, para a edificação da casa, que todo o recurso que entra na igreja, mas ele serve para investimento em almas, né? O projeto igreja, Deus fez tudo certinho. Ele falou assim: ó, quem vai fazer esse projeto vai ser os meus filhos. Assim como foi a construção do tabernáculo também. Moisés convoca o povo, olha, fala ao povo, Deus falando a Moisés, fala ao povo que voluntariamente dê ouro, prata, materiais preciosos para a construção do tabernáculo de Deus. Então Deus convoca o povo de uma forma voluntária. Deus não quer nada que seja forçado, que seja forjado, mas que seja de coração, que seja de entendimento. A partir do momento que você entende aquilo que Deus tem, as bênçãos de Deus se encarnam sobre nós. Não que você não é abençoado, não estou dizendo isso.
Estou dizendo que você, sendo dizimista fiel, ofertante, Deus, lá em Malaquias 3:10, você pode fazer prova com Deus. Você pode provar a Deus, né? Vamos ler lá Malaquias 3:10. Quem trouxe a Bíblia passa lá, Malaquias 3:10. Todos acharam aí? Malaquias 3:10? Também é o último livro do Velho Testamento, né? Antes de Mateus ali, né? Todos acharam? Eu não achei. Quase lá. Então Malaquias é um livro que Deus faz algumas promessas para o povo de Deus, né? E nós somos o povo de Deus. Você crê nisso? Você é o povo de Deus? É, né? Por herança de Abraão, né? Nós temos a bênção de Abraão, você sabia? Quando alguém fala assim, eu sou descendente de Abraão, por adoção, né? Eu não tenho sangue judeu, mas eu tenho o sangue de Jesus Cristo também, que é da tribo de Judá, que tem uma aliança com Deus, que a bênção de Abraão se concretizou em Jesus Cristo. Então você é um abençoado, você tem aliança com Deus também. Então lá Malaquias 3:10 fala assim, ó: trazei todo dízimo à casa do tesouro, né? Todos estão lendo a Bíblia, mas diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então aqui nós temos quando nós somos fiéis no dízimo, na oferta, Deus começa a abrir a janela do céu. Fala para o irmão lá, Deus começa a abrir a janela dos céus. Então muitas vezes, amado, eu nessa minha caminhada já fiz testes com o Senhor, várias formas, né? Teve uma época que eu não estava dando dízimo, eu estava meio revoltado. Será que esse negócio? Cara, pensa num período difícil que eu passei na vida. As coisas tudo trancadas, não saía nada, não saía nenhum negócio, as portas não se abriam, não conseguia ir para frente, não conseguia prosperar. E daí minha esposa está aqui a testemunha. Não, vamos colocar nosso dízimo na presença do Senhor, começamos a dizimar e realmente as coisas começaram a acontecer aqui. Deus é fiel, é Deus que abre as portas. Salmo 127 diz assim, pois vamos ler: se eu não edificar em vão, edifico aqueles, se eu não abençoar em vão, edificam a casa aqueles que estão trabalhando nela. Então a bênção do Senhor vem de Deus, né? Então as portas de Deus é que abrem. Nós, como servos do Senhor, nós temos que andar no rio de Deus, no fluir do caminho do Senhor, para que as bênçãos, as janelas do céu estejam escancaradas, que você possa prosperar em todas as áreas. Todos nós aqui, né, temos necessidades, desejos, né? E só Deus pode responder às nossas orações, só Deus pode abrir uma porta de emprego, só Deus pode abrir uma oportunidade de negócio grande, só Deus que pode colocar as coisas nas nossas mãos, né? Então, mas através do quê? Através da tua fidelidade, através da tua aliança com Ele. E no versículo 11 diz assim, olha o que Deus faz aqui: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, que quando os recursos caem na tua mão, o Senhor repreende o devorador. O que é o devorador? O gafanhoto, né, que vem roubar as tuas bênçãos, né, uma coisa que quebra, uma coisa que estraga, é enfermidade, é remédio, é máquina que estraga, é computador que estraga, enfim, Deus começa a repreender. E aquele dinheiro que tem na tua mão, Deus faz ele multiplicar, né? Então, amados, esse ensinamento para a igreja, eu sei que não quero ser chato, não quero estender esse assunto aqui, mas um conselho meu, servo do Senhor, caminhando com o Senhor por muitos anos lá, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Faça um teste com Deus, comece a fazer prova com Deus, comece a ser fiel no pouco, não precisa ser fiel, comece a ser fiel daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, né? Se você fez um negócio, ganhou R$500, seja fiel no Senhor, diz o nome do Senhor, você vai ver que os 450 que sobrou na tua mão, vai multiplicar esse dinheiro para as comunidades, tá? É assim que funciona, pastor José, né? E depois tem tantas experiências que você pode experimentar.
oportunidade de crescer nos caminhos do Senhor, crescer no entendimento, na graça, né? E saber que aquilo que você faz para o Senhor, Deus vai te recompensar de uma forma sobrenatural, né? Então, agora nós temos o momento das ofertas. Você tem contigo, então oferta. Nós queremos agora dar a oportunidade de você trazer aqui na frente. O pastor Josias vai ungir, vai orar. Nós vamos estar aí consagrando esse dízimo, essa oferta para a casa do Senhor, para o uso da obra do Senhor, para que haja multiplicação também aqui na casa do Senhor, porque esse dinheiro seja muito bem investido. E nós temos que fazer as coisas com responsabilidade, né? Não temos que ter aquele que vem para a igreja com usura gastar de uma forma errada. Nós temos que investir em almas, em vidas, em projetos sociais, e a igreja vai crescer mais. E Deus conta com esse projeto, você faz parte desse projeto. Então, amados, fique à vontade, você tem total liberdade de trazer o dízimo, com oferta, traga com alegria, traga com integridade, com coração alegre, sabendo que Deus é que vai te recompensar, né? Amém? Vamos ficar de pé a igreja, né? Aleluia, vamos fazer uma oferta.
irmão que ofertou aqui na sua casa essa noite. Ele trazendo a abundância de graça e prosperidade. Porque se entender também o papel da oferta, Senhor. Abre janela, Senhor. Abre porta, Senhor. Abre oportunidade, Senhor. Mas também nós temos orado para os irmãos que não ofertaram, Senhor. Que o Senhor venha trazer também a bênção, a graça, um favor para esses irmãos. Que eles possam entender que estamos empregados, Pai. Nós estamos por uma porta de emprego, Senhor. Pai, abre a janela dos céus. Pai, que a tua igreja seja tocada pela tua misericórdia, pelo teu favor. Abre a janela do céu. Abre uma oportunidade de irmãos. Que está necessitado, que precisa prosperar, Senhor. Que elas possam ver o teu poder. Que elas possam ver o teu favor. A tua graça, Pai. Oh, Pai, tu és misericórdia, tu és grandioso, Senhor. Derrama a tua graça nesses irmãos que ainda não têm emprego, Senhor. Pai, que o Senhor possa abrir uma janela, Senhor, que eles possam ver a tua mão poderosa tocando na vida deles, Senhor. Nós declaramos essa igreja abençoada, frutificadora de vida, Senhor, de projetos, de propósito, porque nós somos uma igreja, Senhor, do futuro, a igreja do agora, a igreja que vai tocar essa cidade, Senhor. Nós falamos em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos glória a Deus pela nós, gente. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Deus, muito obrigado, ministério. Glória a Deus, irmã Carol. Deixa Deus te usar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Meu Deus, eu estou sozinho? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus, meu irmão. Você tem que dar o seu melhor, porque Ele fez o melhor por você. Ele deu o melhor por você. Mesmo que nessa terra Ele não nos desse nada, escute o que eu vou falar. Mesmo que nessa terra Ele não nos desse nada, nem um dinheiro, nem uma riqueza, nem um emprego, nada. Mesmo assim Ele já teria feito tudo por você. Porque o que Ele precisava fazer por mim e por você, Ele fez há 2.000 anos atrás. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Nos tirou de um lamaçal de pecado, nos trouxe para a glória. Amém? Você deve ser um eterno agradecido a Ele. Glórias a Deus. Espero que você não perca a oportunidade desta noite de continuar agradecendo ao Senhor. Só que Ele é bondoso demais, Ele é misericordioso demais. Assim mesmo, por ter feito já o melhor, por ter dado o seu próprio filho, por ter deixado de ser pai, por ter deixado de ser Deus poderoso, Ele se fez carne por mim e por você. Isso é grandioso demais para nós entendermos. Quando eu falava com um dos meus sócios, eu dizia, é mais ou menos assim, ó, é uma comparação absurdamente menor. Deus, ainda a comparação entre Deus e nós é ainda absurda.
absurdamente menor. Mas você lembra daquela formiguinha que deve ter lá na sua casa? Aquelas vermelhinhas bem pequenininhas? Lembra disso? Aquelas bem miudinhas que você não consegue nem enxergar direito. Ela não passa de um raio de 300 metros. Ou seja, ela não vai andar a sua vida inteira mais do que 300 metros. E nós comparamos a ela, já pensou? Eu estava tentando fazer uma analogia entre Deus e nós. Eu falei, é mais ou menos isso, muito embora ainda a diferença ainda é muito maior entre Deus e nós. Ele se importou por mim e por você. Não éramos nada, não somos nada, não temos nada para dar para Ele. Mesmo assim, Ele se importou de uma forma, deixou toda a sua glória e se fez carne. Meu Deus, esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Glórias a Deus. Não é isso que eu quero pregar aqui, mas essa palavra estava queimando no meu coração. Ele fez tudo por você. Não abre mão desse Jesus, não abre mão desse Senhor, não faça isso, não abre mão dele, meu irmão. Deus fará o melhor ainda por você. Ele tem reservado grandes coisas por você. Amém? Amém, igreja? Glórias a Deus. Fico muito feliz. Pastor Mosaíque está nos assistindo. Olha só, Pastor Mosaíque está nos assistindo lá no aeroporto de El Salvador. Está lá fazendo uma escala, está indo para os Estados Unidos, está nos assistindo agora ao vivo. Você fica grato pelo pastor que nós temos, pelo pai que nós temos. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor pelo pai que nós temos. Isso é para você, pastor, nós te amamos, o Senhor te ama. Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor aí onde você está, na sua viagem. Que Deus lhe prospere e lhe abençoe grandiosamente, lhe favoreça. Amém? Fico muito feliz com a igreja repleta e graças a Deus estamos caminhando para o fim de uma negociação com um novo tempo. Amanhã vai ser, vamos dizer assim, o checkmate. Amanhã vai ser o grande final. Amanhã vai ser quando o proprietário do imóvel vai pegar um contrato alterado, o pastor alterou algumas coisas, e se ele ler e concordar e assinar em março, na festa da frutificação, nós vamos estar com um tempo maravilhoso, grande, abençoado. Meu irmão, isso é motivo de muita alegria. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Sabe o que é isso? É a sua vida. É você frutificando, é você trazendo um fruto. Foi dessa forma que nós começamos. Quando começamos, não éramos mais do que 10 pessoas. Não éramos mais do que 10 pessoas. Isso porque contávamos com algumas crianças. Hoje somos mais de uma centena. E existe uma palavra sobre esse ministério. Estava em Curitiba, o irmão Anley, quando Deus usou um pastor para dar uma palavra, dizendo que essa igreja cresceria somente até onde as paredes permitissem. E nós estamos repletos. Muitos irmãos, infelizmente, hoje não estão conosco, mas se estivessem, muitos deles estariam em pé, ou em outras cadeiras, né, sobressalentes, porque o espaço já não comporta mais. Então vamos orar, vamos pôr de pé uma vez mais. Amanhã nós temos um desafio. Deus está no controle de tudo. O pastor lançou essa palavra. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle desse ministério. Esse ministério não anda às ideias de homens, mas ele está de acordo com a palavra e a visão que o Senhor entregou para o pastor. Aqui nós andamos de acordo com a palavra de Deus. Estamos debaixo de uma autoridade. Não caminhamos sozinhos. Existe o Ministério Aba, que nos abençoa aqui em Balneário Camboriú. Lá no Ministério Aba, do pastor Bill Carvalho, lá de Curitiba. Nós não caminhamos sozinhos. Estamos sujeitos à autoridade. É por isso que Deus tem feito grandes coisas. Amanhã será o grande final. Amanhã será a decisão. Assina ou não assina? Se assinar, amém. Se não assinar, amém também. Deus tem reservado o melhor para essa igreja. Então vamos orar nesse momento por 2 motivos. Para que Deus venha abençoar o nosso pastor nessa viagem, venha favorecê-lo. E o segundo motivo, para que Deus venha fazer a sua vontade. Não a nossa, não a do dono do imóvel, mas que a vontade do Senhor
venha permanecer, venha prevalecer. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós oramos a Ti, rendemos graças a Ti, porque Tu és Criador dos céus e da terra. Tudo está nas Tuas mãos, a nossa vida está nas Tuas mãos. Eu peço a Tua graça, a Tua bênção sobre o nosso pastor, sobre o nosso Pai, o Pai que Tu nos deste, que está lá, Pai, em El Salvador nesse momento. Eu peço a Tua graça sobre a vida dele, daquela família, do pastor Mosaílton. Pai, eu peço a Tua graça sobre a vida deles, Pai, que algo extraordinário venha acontecer na vida deles naquela viagem, que Tu venha favorecê-los em todas as coisas. Também oramos, Pai, em nome de Jesus pedimos a Tua graça, Pai, sobre o contrato de amanhã, que venha prevalecer a Tua vontade, não a nossa, não a do homem, mas a Tua, porque sabemos que a Tua vontade é a melhor para a nossa vida. Nós pedimos e Te agradecemos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está crendo que Deus fará o melhor por nós? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Pode tomar sempre na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver o recadinho aqui. Vamos ver. Obrigado pelo carinho, pastor Mosaílton. Essa internet é coisa linda. Nós, como pais, ficamos muito felizes em saber que os nossos filhos fazem o melhor. Isso é para vocês, meu irmão. Fiquem abraçados pelo nosso pastor. Amém? Glórias a Deus. Pastor Mosaílton ministrou por 3 cultos seguidos acerca de reis e sacerdotes. Somos reis e sacerdotes. Temos a autoridade do sacerdote, temos o poder do rei. Somos reis e sacerdotes. Estamos nessa terra para implantar um reino, o reino de Deus. Essa mensagem, quem sabe você, os que caminham conosco há mais tempo, eu devo ter ministrado há mais de 1 ano atrás. E como temos muitos irmãos novos convertidos, irmãos caminhando conosco, começando a caminhar agora, Deus tocou grandiosamente. Foi linda essa madrugada que passou. Deus falou forte no meu coração. Estava até preparando outra coisa, mas foi o que Deus preparou. Tenho certeza que Ele tem algo especial para nós essa noite. Porque quando ministramos primeiramente para nós. Glórias a Deus. Deus já falou bastante comigo, e eu tenho certeza que Deus falará com você essa noite. Então, se você tiver uma caneta ou um lápis, tome aí nota no papel, porque algumas coisas daqui você levará para a sua vida. Eu vou repetir, algumas coisas de hoje você levará para a sua vida. Algumas coisas nós recebemos e muda a nossa história. Algumas coisas nós recebemos e mudam a trajetória da nossa vida. Quando eu conheci pastor Mosaílton, ele falava sobre semeadura. Eu não sabia o que era isso, eu não entendia o que era isso. Para mim, semeadura era R$2, era R$5, era coleta. Glórias a Deus. Quando eu descobri o que era verdadeiramente uma semeadura, o que era verdadeiramente viver o reino de Deus, o que era verdadeiramente ser um homem dizimista ao Senhor, a minha vida mudou. Então, algumas palavras mexem conosco. Tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Deus teve várias grandes ideias: planeta Terra, homens. Mas entre todas as ideias, eu separo uma e torno dela o título dessa mensagem de hoje: a grande ideia de Deus. Deus teve uma grande ideia, teve muitas, mas Ele teve uma grande ideia. Quero ministrar hoje à noite para você. Abra seu coração, deixe Deus falar com você. Eu não sou tão bom de piada como o pastor Mosaílton, por isso eu não conto, porque o pastor Mosaílton conta umas piadinhas boas, curtinha, dá tudo certo. Aí se a piada não for boa, não funciona. Então eu não conto piadinha, não espere não, viu? Eu vou passar direto para a mensagem. Glórias a Deus. Quero começar falando para você entender algo.
Não há nada mais poderoso nessa terra, não há nada mais poderosa nessa terra do que uma ideia. Ela é a coisa mais poderosa e muito mais poderosa do que a própria morte. Olha só, não há nada mais poderoso nessa terra do que a ideia. Ela é mais poderosa do que a morte. Na verdade, o mundo ele é governado por pessoas que já morreram. Você sabia disso? Pessoas que deixaram as suas ideias nessa terra. E essas ideias se tornaram ideologias, e essas ideologias se tornaram filosofias de vida. Hoje o mundo ele é governado por pessoas que já morreram. Você sabia disso? Você pode matar uma pessoa, porém você não há possibilidades de matar a sua ideia. Você sabe que Platão, Sócrates e Aristóteles, filósofos, estudei um pouco sobre eles e morreram já há algum tempo, porém as ideias permaneceram até o dia de hoje. A palavra democrata veio desses camaradas, da onde originou-se a democracia. Hoje o planeta Terra é uma grande democracia. Tem sim muitos países ainda, mas uma pequena minoria. Mas o planeta hoje é uma grande democracia. Ou seja, pessoas que já morreram há muito tempo ainda regem o planeta Terra por causa de uma ideia. A ideia é tão forte que nós não conseguimos matar com um revólver, com um tiro. Não conseguimos. A ideia do socialismo, comunismo, democracia, ditadura e até mesmo o terrorismo, elas não morrem com uma bala, porque são ideias. Nós não podemos dar um tiro simplesmente, matei a ideia. Você mata a pessoa até, pode até matar o dono da ideia, mas a ideia ela permanecerá. Assim, vemos que a ideia de uma forma controla o mundo. Uma ideia pode fazer grandes coisas. Tudo que nós vestimos, por exemplo, o sapato que você usa, a roupa que você está usando, a camisa, o cinto, você usa para segurar as suas calças, até as peças íntimas que você usa. Um dia foram uma ideia, você sabia disso? Então entendemos algumas coisas. O porquê que as ideias são tão importantes, que além de ser um elemento de controle, elas também são a fonte de toda a criação. Por exemplo, a minha casa, antes de construí-la, foi uma ideia antes. Escrevemos, desenhamos e redesenhamos, chamamos um desenhista, um arquiteto, e pedimos e falamos, e moldamos, e levou em umas semanas, até chegar a um padrão onde nós gostávamos. Tudo começou em uma ideia. Meu irmão, a ideia não só controla o mundo, mas ela também é a fonte de toda a criação. A ideia é muito importante, é muito poderosa, ela controla as coisas, e ela também é a fonte de toda a criação. Por que eu quero que você entenda sobre a ideia? Que agora nós vamos entrar em algo fantástico. Eu quero muito a sua atenção. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. Melhor, não abra, olha para mim. Coloca no vídeo aqui, por favor. João 1, versículo 1. E no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. E ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu irmão, no princípio era o Verbo. Essa palavra verbo, ela no original, no hebraico, alguns alunos de ETM aqui já sabem, ela é logos. O logos vem da origem grega, no hebraico, quer dizer ideia expressa.
A palavra logos quer dizer a expressão de uma ideia. Lá no conceito hebreu de ideia, naquele verso, agora eu vou parafrasear. Você entende que o verbo no grego é logos. E então, que é uma palavra ideia expressa. Escute bastante, que isso é bastante complexo. Eu quero que você pegue a ideia. Olha só. Então, quando um judeu pega a Bíblia, um judeu cristão, ele pega a Bíblia para ler, ele está lendo. No princípio era a ideia expressa de Deus. E Deus era a sua própria ideia. E Deus criou tudo por meio da sua ideia. Esse é o original do versículo. Esse é o original. A palavra diz: ideia expressa de Deus se fez carne. No original, a palavra diz, a Bíblia diz, e a ideia expressa de Deus, e o verbo, a ideia, o logos, a ideia expressa de Deus se fez carne, Jesus Cristo. Então, se você quer conhecer a ideia de Deus, você tem que conhecer a Jesus. Ele foi a ideia de Deus. Jesus foi a ideia que Deus enviou para resolver o problema do mundo. A palavra ideia nós traduzimos para o português como verbo. Por quê? Porque no português ele é muito, infelizmente poucas palavras, ele é pobre. O português ele é muito pobre. E foi traduzido como verbo porque a ideia é o que está na mente. Então, no português, nós não conseguiríamos traduzir ao pé da letra, ideia expressa, nós não conseguiríamos. Então, a ideia, como é que nós fazemos para entender uma ideia? Nós temos que verbalizar, nós temos que falar, por isso que é o verbo, é a ideia, porque uma ideia na cabeça nós não entendemos nada. Escute só, essa é uma revelação de Deus, é muito forte. Então, por isso que foi traduzida como verbo. Porque no português nós não conseguimos entender uma ideia expressa. Uma ideia expressa para nós é uma ideia pronunciada, verbalizada. Portanto, ela foi traduzida como verbo. Então, a única forma que eu tenho para saber qual é a sua ideia, qual é a ideia que está na sua mente, é quando você as torna em palavras. Eu descubro o que você pensa no momento que você falar. Quando você fala, a palavra sai carregada de uma ideia. Então Deus expressa suas ideias com palavras. Por esta razão, Cristo é chamado Verbo vivo. Cristo é a coleção de ideias de Deus em um corpo humano. Você está pegando, igreja? Você está entendendo? Então, se você quer saber o que Deus está pensando, tudo que você deve fazer é estudar e conhecer a Cristo. Porque Cristo é a coleção de ideias de Deus. Jesus é a vontade de Deus em ação sobre a terra. Uma vontade está na sua mente agora. Deus desejou. Mas eu não sei o que é. Porém, quando você coloca em um papel essa ideia, ela vira um testamento. Todos sabemos que quando alguém morre, a vontade em sua mente, ninguém poderá descobrir, ninguém poderá saber. Qual era a vontade do cidadão que faleceu? O que ele pretendia fazer? Por isso ele chama um advogado. Vem até você e diz: o que você quer que aconteça? Você fala qual é a sua vontade. Então, quando você fala, quando você pronuncia as palavras, você está transformando as suas ideias, as suas intenções
em palavras, e quando você coloca isso em um papel, nós chamamos, na área jurídica, para quem é advogado, em uma nota jurídica. Porque você pega algo que você pretendia fazer e transforma em um documento legal. Isso é uma nota jurídica, conhecida também como testamento. A Bíblia é chamada de testamento, Antigo e Novo Testamento, porque o testamento é a vontade de alguém escrita. Logo, a Bíblia é a vontade do Deus Altíssimo escrita. Então, se você tem ainda alguma dúvida do que Deus pretende para você, qual é a ideia, o que Ele tem para você, quais são os desejos que Ele almeja, o que Ele pretende fazer com você, irmão, leia a Bíblia. A Bíblia é a ideia de Deus para mim e para você. Quando lemos o seu testamento, vemos a ideia explícita de Deus em um documento legal, nós chamamos de Bíblia. Então, Deus precisava fazer algo. A terra estava em desgraça, e Ele envia quem? O Verbo vivo. Cantaram aqui hoje, não foi? O Verbo vivo? Cantaram? Não? Já cantaram várias vezes. Verbo vivo, viveu entre nós. É isso? Filho do homem, Filho de Deus, o Verbo vivo, a ideia expressa de Deus. A terra, ela estava corrompida pelo pecado. O pecado mudou a ideia do ser humano. Deus manda o quê? Uma contra-ideia. Porque nós não matamos uma ideia com uma bala. Nós temos que ter uma outra ideia para fazer a sua invalidade. Olha só, Deus não enviou um exército, Ele não enviou guerreiros nem soldados, Ele enviou o Verbo, Ele enviou o Logos, Ele enviou a ideia expressa de Deus. Porque a coisa mais poderosa do mundo é uma ideia, e a ideia expressa de Deus Ele enviou em forma de homem, Jesus Cristo. Deus manda para resolver o problema do mundo, Jesus, a contra-ideia do mundo. Eu posso dizer que a ideia de Deus é tão velha quanto o tempo e tão nova quanto o amanhã. A ideia de Deus, ela nunca mudou. A ideia original de Deus, ela nunca mudou. Romanos 12, olha aqui. O assunto é um pouco complexo. Eu quero que você saia hoje daqui glorificando a Deus, meu irmão. Mas eu tenho que ensinar, nós temos que aprender junto aqui algumas coisas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Acompanhe, não precisa abrir a sua Bíblia, acompanhe aqui conosco. Vamos ver se é a mesma tradução. E não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui para mim, Romanos 12, 2, Paulo está dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, com a ideia do pecado. Não vos conformeis com o que o mundo tem apresentado para vós, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da vossa mente. Paulo está dizendo para você algo. A palavra renovação começa com o prefixo RE. RE é um prefixo que significa voltar ao estágio natural, voltar ao estado original.
versículo para você compreender. Paulo usa um prefixo. Toda vez que você coloca um prefixo RE na frente de uma palavra, você está mandando ela retroceder. Até a palavra retroceder é voltar também. Rebobinar. Retroceder. Refazer. Um prefixo. Agora entendo o que Paulo está falando. Eu vou parafrasear. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, voltando para o estado original. Paulo está mandando a igreja voltar ao estado original da vossa mente. A ideia de Deus ainda é a mesma. Por causa do pecado, os pensamentos do homem produziram uma nova ideologia. Escute aqui. O pecado produziu no mundo uma nova ideologia. E Deus está dizendo através de Paulo: voltem, que vocês venham ser transformados, renovando a vossa mente, voltando para o estado original, voltando para a minha ideia original. Saiam dessa filosofia do mundo, larguem essa ideologia, larguem o que o mundo tem oferecido, mas voltem para a ideia original. Mas pastor, qual é a ideia original? Nós já vamos chegar lá. A ideia original é: domine sobre tudo nesta terra. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, porém a terra Ele deu aos seus filhos. Meu irmão, a ideia original sempre foi: domine sobre tudo, domine sobre peixes, domine sobre aves, domine sobre situações, domine sobre tudo. Deus queria colonizar a terra desde o princípio com os céus. Ou você acha que o jardim do Éden era um caos? O jardim do Éden era um pedaço do céu na terra. O jardim do Éden era um pedaço do céu na terra. E por que Deus fez isso? Porque Ele sempre quis colonizar a terra usando o reino dos céus. Por isso que Jesus sempre falava: eis que vos é chegado o reino de Deus. Como se coloniza? Você estudou no colégio. Nós temos a nossa história com Portugal. Portugal mandou vários homens com a mesma cultura deles para colonizar o nosso território, que no caso era o território estrangeiro, até que todos estejam falando e agindo da forma que o reino de origem. Dessa forma você começa a comer como você come lá em Portugal. E aí os índios, as pessoas que aqui estão, começam a observar: você caminha da forma que você caminhava lá, você se assenta da forma que você se sentava lá, você usa roupas. E aí eles começam a ver que são despidos e começam a imitá-los. E Portugal começa a colonizar o Brasil. Jesus foi enviado para aprendermos sobre o seu reino. E na oração, quando ele está ensinando os seus discípulos, Mateus capítulo 6, versículo 5, e quando orares, os discípulos perguntam: Jesus, como devemos orar? Ele diz: quando orares, não sejais como os hipócritas, não, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, os que já receberam a sua recompensa. Versículo 9, olha o que diz: portanto, orai deste modo: Pai nosso
céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso. Você está captando a ideia de Deus? Ele está querendo colonizar essa terra. E o primeiro embaixador que ele manda chama-se Jesus Cristo. Porque a colonização é a expansão de um reino em um território estrangeiro, implantando todos os seus propósitos, desejos, objetivos, até que o território do estrangeiro absorva a cultura daquele reino. O maior objetivo de uma colonização é transformar o território estrangeiro igualzinho ao reino de origem. Se você for em um país colonizado pela Espanha, você vai ver eles falando a mesma língua. Se você for em países colonizados pela Inglaterra, você verá eles falando inglês, falando a mesma língua. Até quando nós ainda vamos querer? Há uma oportunidade para tudo. E chegará a oportunidade de nós irmos para o céu. Todos nós. Mas se esse fosse o desejo e a ideia original de Deus, levar você para o céu, no momento em que você aceitasse a Jesus Cristo, Ele ia te fulminar. Está salvo, vem comigo. Se essa fosse a ideia de Deus original, de que todos nós fôssemos para o céu, somente isso, no momento em que você se convertesse, Ele ia fazer você infartar. Mas não para a minha missão. Mas e por que isso não acontece? Porque existe uma ideia, existe um propósito, existe algo maior ainda para a minha e para a sua vida. Jesus nos ensinou sobre muitas coisas, mas você não vê Jesus pregando sobre prosperidade. Você não vê Jesus pregando sobre curas e libertações. Ele cura e Ele liberta. Você não vê Ele pregar sobre isso. Por quê? Porque isso é cultura do reino dos céus. Prosperidade, riqueza, a Bíblia diz que são ruas de ouros, muros de pedras preciosas. A riqueza é cultura dos céus. E se é cultura, é obrigado que todos nós que vivemos no reino de Deus, que implantamos o reino de Deus, devemos viver a cultura do reino. Jesus odiava a doença, porque a doença era contra a cultura dos céus. Deus quer que você comece a viver algo extraordinário sobre essa terra. Deus quer que você comece a viver o reino de Deus sobre essa terra. A todo momento, Jesus falava, eis que vos é chegado o reino de Deus. Eis que vos é chegado o reino dos céus. Ele veio para implantar o reino de Deus. E infelizmente, muitas pessoas não sabem disso e não desfrutam. Quando o pastor pregava sobre sacerdócio real, sobre reis e sacerdotes, é cultura. Meu irmão, chegar e declarar é cultura. Chegar e declarar com uma enfermidade que ela não pode mais estar ali, que ela é ilegal, que você vai prosperar, que os seus problemas não vão mais te abalar, é cultura de Deus, é cultura do reino. Está sobre a minha e a sua vida. Quando Adão desobedeceu, no capítulo 3 de Gênesis, ele não perdeu a salvação, ele continuou temente a Deus. Quando ele desobedeceu, ele estava fazendo o que Brasil fez às margens do rio Ipiranga, quando deu um brado de independência. Quando Adão pecou, a árvore estava lá para que Adão escolhesse entre colônia dos céus ou estado independente. O que pode matar uma colônia, o que pode destruir uma colônia é a independência. E quando Jesus
Quando Adão pecou, ele estava bradando a independência dele do reino dos céus. Quando ele pecou, ele deu o brado de independência. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela estava lá porque estava para... Era um termômetro, mais ou menos, de Adão para com Deus. Media a sua honra para com o Senhor. Se Adão continuasse honrando, a nossa história seria outra. Mas quando ele pecou, ele simplesmente deu um brado de independência. No momento em que um território, colônia, se torna independente, a riqueza, a cultura, tudo que estava sobre esse reino, ela desaparece. Por quê? Porque o reino tira toda a sua influência, tudo que tinha de lá, tudo de bom, e deixa eles viverem. Foi o que o homem fez. Ele deu um brado de independência e passou a viver uma vida de escravidão. Passamos a viver uma vida de dor, passamos a viver uma vida de aprouros, de espinhos na nossa caminhada. Quando demos o nosso passo, Jesus Cristo veio, Ele é a coleção de ideias, Ele é a ideia expressa de Deus. Ele trouxe, segundo Isaías, o governo novamente ao homem. O governo estava sobre os seus ombros. O direito de uma recolonização estava com ele. Por isso Paulo fala da renovação da nossa mente. O que ele estava dizendo é: voltamos à ideia original de Deus, e assim somente desfrutaremos a boa e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. A cada ato que você faz contra o Espírito Santo é um brado de independência. A cada vez que você resolve transgredir e permanecer transgredindo, é um brado de independência. Não seja um estado independente do Senhor, dos céus. Seja uma colônia dos céus. Seja uma colônia do reino de Deus. Que a cultura dos céus virá sobre a sua vida. Riqueza, fartura, saúde virão sobre você. A Bíblia diz que a prosperidade correrá atrás de você. Não é você correndo atrás dela, é ela correndo atrás de você. Mas para isso, meu irmão, você deve manter-se uma colônia fiel ao reino dos céus. A ideia de Deus ainda está de pé. Ele quer que nós implantemos o reino dele nessa cidade. É o que nós estamos fazendo. Se Deus permitir, e assim for a vontade dele, daqui 1 mês e meio nós estaremos no novo templo para ganhar mais almas, para bradar que nós somos colônia dos céus, que nós somos um ministério que dependemos de Deus. O pastor pregou aqui: se você é rei, o reino cuida de você. Se você é rei, você não se preocupa em pagar as suas contas. O príncipe Williams, como o pastor falou aqui quarta-feira, quando foi ao Brasil, ele foi a uma churrascaria e ele abriu o menu, e como o pastor falou, ele não olhou ao lado direito, que é os lados ali, o ladinho dos valores. Ele olhou ao lado esquerdo, que era o que ele gostaria, o que ele desejava desfrutar. Sabe por quê? Porque ele é príncipe, ele é rei. Eu e você somos príncipes, somos reis, somos sacerdotes, temos autoridade, temos o poder. Estamos aqui para fazer a diferença. Estamos aqui não pela nossa vontade, mas pela vontade de um reino. Estamos aqui para implantar o reino de Deus. Estamos aqui para implantar a cultura do Senhor, do Deus Altíssimo. Meu irmão,
não te preocupa com o dia de amanhã, Ele se preocupa com você. O reino que você serve, Ele está cuidando dos seus problemas. O reino que você serve, Ele está cuidando de você. O reino que você serve, Ele está cuidando dos seus familiares. O reino que você serve, Ele está cuidando de todos os seus afazeres. O reino que você serve está cuidando de você, dos mínimos detalhes. Vamos nos pôr de pé. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos nessa cidade, meu irmão, para implantar o reino de Deus, para implantar a sua cultura. Entenda você, é cultura dos céus, a prosperidade, é cultura dos céus, a saúde, é cultura dos céus. Não admita mais viver em miséria, não admita mais viver no vermelho, não admita mais viver de qualquer jeito, não admita mais viver doente. Você vive no reino dos céus, você vive no reino de Deus, e a cultura dele é uma cultura totalmente diferente desse mundo. Deus tem algo poderoso esperando por você. Algo poderoso esperando por você. Quem sabe, a palavra diz que aquilo que o homem não conhece, ele não desfruta. Meu povo perece por falta do conhecimento. Saia daqui hoje com esse conhecimento, o conhecimento do reino de Deus, sabendo que quando as dificuldades virem, aponte o dedo para ela e diga: eu não vivo isso, porque é cultura do meu reino a prosperidade, é cultura do meu reino a saúde, é cultura do meu reino viver o melhor de Deus. Amém? Saia hoje, saia daqui para reinar, saia daqui para reinar, saia daqui para fazer o teu melhor. Saia daqui, meu irmão, não acreditando mais no que o diabo está falando. Saia daqui não acreditando mais no que os seus olhos estão vendo, porque o que os seus olhos estão vendo é do mundo, e nós vivemos a cultura do reino. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque hoje veio até nós o conhecimento do teu reino, o conhecimento da tua graça, o conhecimento, Senhor, sobre a cultura. Oh Jesus Cristo, nós queremos, como embaixadores do reino de Deus, nós queremos, Senhor, sim, implantar o reino dos céus, implantar o reino dos céus sobre essa cidade, implantar o reino dos céus sobre esse estado. Nós sabemos que esse ministério é um ministério que veio para fazer a diferença. Em nome do Senhor Jesus, capacita-nos, Pai, nos ajuda-nos, nos influencia cada vez mais, que nós venhamos ser influenciados por Ti, e que nós venhamos influenciar este mundo, que nós venhamos implantar esse reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos isso sobre as nossas vidas, e Balneário Camboriú conhecerá o reino de Deus, porque Ele é chegado, e se o reino de Deus vos é chegado. Saia hoje daqui, meu irmão, crendo que Deus fará grandes coisas através da sua vida. Amém? Glórias a Deus. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana extraordinária. Que Deus venha abençoar as suas vidas, que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha abençoar a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Eliel? Irmão Eliel tem mais um recadinho? Nosso pastor? O aviso É um aviso que quinta-feira, oração com as mulheres às 20 horas e sábado às 15 horas é o Mulheres em Aula. Eu até perdi aqui a outra mensagem aqui. Com a pastora Aline.
Vieira, né? Acho que as orientações são esses. Inscrição da ETM. E a inscrição da ETM já estão abertas. É com o irmão Júnior ali atrás. Amém? Foi bênção? Receberam a bênção de Deus essa noite? Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do Pai, o amor de Deus e a gloriosa presença do Espírito Santo esteja com você hoje, segunda, terça, quarta, até as 8 horas. Porque quarta-feira nós estamos aqui de novo. Amém? Deus abençoe.